E neste episódio, visto nos encontrarmos no início do ano, vamos fazer uma espécie de recordarmos, relembrarmos o que foi acontecendo ao longo da primeira série dos episódios de Portuguese Voices, na segunda série, portanto no ano de 2020, do ano 2021, e vamos incluir também mais uma história do ano 2022. O que significa, estou aqui a falar de que vamos revisitar as histórias do Padre Manuel de Sousa, que todos os episódios, ou quase todos os episódios, nos conta uma pequena história. E bem, no fundo é uma coletânea por todas as histórias em conjunto e vamos ouvi-las de novo como uma coletânea. E se gostarem de alguma em especial, ponham uma nota sobre isso, quer no Facebook ou no YouTube, para depois passarmos a informação ao Padre Manuel de Sousa. Today we are going to have a special program, which is every episode normally we have an invitation to Father Manuel de Sousa to tell us a little story, and throughout the season 1 in 2020, throughout the season 2 2021, and now in 2022, he's been telling us stories, and so let's listen to them as a collective of all the stories. And if you like any particular one, just send a note in Facebook or YouTube, and we'll pass the information to Father Manuel. So enjoy this special episode, and see you in the next episode. Bom, eu gosto de lembrar uma história que eu vi há muitos anos. O Dom Guilherme foi bispo dos Açores até, creio, os anos 50. E conta-se que ele, quando estava, já nos últimos anos, estava um bocadinho senil, estava um bocadinho já atordoado pela idade, e às vezes pregava muito tempo. Parece que chegava a pregar 1 hora, 2 horas, e as pessoas ficavam cansadas, alguns até iam para a rua. Naquele tempo fumava-se, os homens iam para a rua fumar e depois voltavam quando ele acabasse de pregar. E um dia as senhoras parece que iam a casa pôr a comida ao lume para terem no caldo feito quando chegassem. E um dia ele, quando pregava, olhava sempre à mesma pessoa, e estava ele a pregar olhando para a mesma pessoa, e depois de 2 horas ele olhou para o relógio e disse: não pode ser, eu estou pregando há 2 horas, eu peço desculpa, o senhor deve gostar muito da palavra de Deus para estar aqui a ouvir-me 2 horas. E o homem disse: gostar da palavra de Deus? Roubaram-me foi as muletas. Portanto, foi a única pessoa que ficou na igreja, foi? Muito obrigado, Padre José. Então, Padre Manuel, tem uma história para me contar, diga lá. Olha, eu quando fiz 28 anos de padre, a minha irmã fez lá em Santa Clara um jantar e convidou várias pessoas amigas minhas e dela e do meu cunhado, e estava um casal brasileiro e a senhora disse: toda a cerveja que nós bebemos, nós é que a fazemos em nossa casa com as nossas mãos. E O
O que é que está a acontecer aí? O nosso vereador está aqui a lavar as janelas. Ah, ok. Tem que começar de novo. Exato, é melhor. Mas já parou de lavar as janelas ou não? Ele está do lado lá da casa agora. Ok. Então, Padre Manuel, conte lá, tem uma história para me contar, diga lá. Olha, Padre Luís, eu vou contar uma história que tem a ver com os meus 28 anos de padre. A minha irmã Filomena, em Santa Clara, fez um jantar, convidou várias pessoas amigas, inclusive um casal do Brasil, e a senhora disse: toda a cerveja que nós bebemos, nós é que a fazemos em nossa casa com as nossas mãos. E o marido disse: mandamos uma garrafa da nossa cerveja para uma competição de cervejas caseiras a nível nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. Dali um mês recebemos uma carta que dizia: caros senhores, depois de provar e analisar o seu produto, chegamos à conclusão que o seu cavalo tem diabetes. Muito boa tarde, Padre Manuel. Ouvi dizer que tinha mais uma história para me contar. Diga lá. Eu só conto casos reais. Só para contar que aqui há 3 anos eu fui à festa de Gastina, aqui na Califórnia, e estacionei o carro diante de uma casa, talvez 2 quadras de longe do parque onde a festa se desenrolava, e estava um homem de certa idade com um cão muito grande. E eu, depois de sair do carro, disse ao senhor: o seu cão morde? E ele disse: não. E eu fui para tocar no cão e ele mordeu-me. E eu disse: o senhor não disse que o seu cão que não mordia? E ele disse: é, mas este cão não é o meu. Ainda bem que sobreviveu. Muito boa tarde, Padre Manuel. Ouvi dizer que, mais uma vez, tem alguma história de fatos reais que nos quer contar. Diga-nos do seu... Olha, eu fui aos Açores pouco tempo depois da minha ordenação, em 1980, e para me lembrar dos tempos do seminário da praia em que eu ia no Terralto ou Espírito Santo ou Santo Amaro, da Terceira para São Jorge, eu, em vez de ir de avião, fui no Terralta e naquele dia estava o mar bravo. Eles estavam para não sair, mas acabaram por sair, a água entrava. Foi realmente um tempo assim difícil, daquelas, não sei se eram 3 horas de viagem, e estava um senhor de São Miguel que ia a São Jorge. E eu disse: o que é que o senhor José vai a fazer a São Jorge? Ele disse: eu vou comprar vacas lá, porque o queijo de São Jorge é muito bom e eu vou fazer queijo de São Jorge em São Miguel com as vacas de São Jorge. E eu disse: bom, não sei se vai qualificar. E dali a bocado o homem estava verde e azul, tinha vomitado, não estava habituado ao mar, ele estava verde e azul. E eu disse: senhor José, o senhor tenha coragem, que daqui a 1 hora estamos na Calheta em São Jorge. Ele disse: oh senhor, por amor de Deus, a esperança de morrer é que me aguenta vivo. Muito bom dia ou boa tarde, Padre Manuel. Ouvi dizer que hoje, esta semana, tem uma história para nos contar. Bom, este é um caso semi-real e eu vou contá-lo como realmente aconteceu. Estavam 3 senhoras aqui em Elmar, numa festa
da Senhora do Rosário, e a primeira senhora, que era de São Jorge, disse: olha, o meu filho é tão bom filho, que ele comprou-me um carro novo para o meu aniversário natalício. E a segunda senhora, que era da terceira, disse: isso não é nada. O meu filho comprou-me um apartamento novo para um condomínio para mim no meu aniversário natalício. E a terceira senhora, que era de São Miguel, disse: olha, isso não é nada. Olha, o meu filho é tão bom filho, que ele vai ver um homem, que ele chama psicólogo, e ele só fala de mim. Muito obrigado, Padre Manuel. Muito boa tarde, Padre Manuel. Ouvi dizer que esta semana tem mais uma história para nos partilhar, para nos contar. Eu quando estive no Brasil, no Rio de Janeiro, eu via contar daquele santuário de Nossa Senhora da Penha, lá no Rio de Janeiro. Eu, quando estive lá, aproveitei para ir lá acima. São 365 degraus para subir. Quando eu cheguei, também chega uma autocarro, um bus, cheio de gente americana. Uma senhora americana que devia ter pesado para 350 libras. Começou a subir. Ali, chegando ao último degrau, e escorrega e começa a vir de rolos por os degraus abaixo do santuário, lá de cima. E um brasileiro grita: segura essa americana que ela vai se matar. E um brasileiro lá embaixo respondeu: não seguro não, porque ela pode estar pagando a sua promessa. Muito obrigado, Padre Manuel. Muito bom dia, muito boa tarde, Padre Manuel. Ouvi dizer que, mais uma vez, toda a comunidade está à espera de uma história sua. Eu conhecia um padre da Madeira que contava que lá na sua terra, numa procissão, as pessoas iam em duas alas, mas atrás do andor ia algumas pessoas a pagarem a sua promessa numa festa da padroeira. E nisto começa a chover. Aquela gente do campo, quantas vezes as senhoras levavam duas saias, arregaçavam uma para cima para trazerem legumes, batatas, outras coisas. E uma senhora atrás do andor puxou uma saia para cima para se cobrir da chuva, mas fez um erro e puxou tudo. E as pessoas começaram a rir, e ela, assim, muito admirada de ver as pessoas a rir, disse ao filho: olha, hoje em dia não há respeito nem mesmo nas procissões, as pessoas a ir a rir. E ele disse: mas a mãe como vai? Aí eles vão se rir da mãe. Ele disse: porquê? Ele disse: a mãe puxou as suas saias todas para cima. E ela disse: oh rapaz, porquê é que não me disseste isso há mais tempo? Ele disse: é porque eu não sabia como é que a mãe tinha feito a promessa. Muito obrigado, Padre Manuel, pelas suas histórias de promessas. Muito boa tarde, Padre Manuel. Ouvimos dizer que, mais uma vez, hoje tem uma história para nos contar. O Sr. Euclides Álvares conta uma história muito engraçada. Ele mora aqui perto de nós, aqui em Elmar. E ele conta que lá na sua freguesia, que o leiteiro trazia o leite e depois dividia o leite pelas famílias que precisavam e que compravam.
ele chegou a casa de um casal de idade e trouxe a sua meia canada de leite, ou lá o que foi, o seu quartilho, e um dia de muita chuva e vento e frio, o pobre do pastor estava todo molhado e a senhora de idade, assim muito compadecida, disse: olha, o senhor está aí a tremer de frio, olha, o senhor espera que eu vou lhe dar um bom copo de aguardente. E ela foi lá buscar uma garrafa ao armário, encheu um copo bastante grande de aguardente e deu-lhe para beber. E ele bebeu, agradeceu e foi-se embora. E o marido estava lá no outro quarto, de dentro, e disse: ó Maria, quem é que esteve aí? Ele disse: olha, pois foi o leiteiro, o pastor que veio trazer o nosso leite. E o pobre estava tão molhado, e estava tão frio, tanto vento, e eu dei-lhe um bom copo de aguardente. E ele disse: e qual foi a garrafa que usaste? Ele disse: olha, esta que está aqui. E o marido disse: pois tu não vês que isso é água benta? E ela disse: oh, por isso é que ele não fez caretas nem nada. Muito obrigado, Padre Manuel, pela sua história religiosa da semana. Muito boa tarde, Padre Manuel. Ouvimos dizer que mais uma vez tem uma grande história para nos contar. Olha, na Costa Leste, não vou dizer a cidade, havia um senhor diácono que era conhecido da comunidade portuguesa, aliás, era filho ou neto de gente de São Miguel, e ele de vez em quando era convidado para pregar em festas portuguesas. Um dia ele foi, leu o Evangelho, e o Evangelho era os milagres de Jesus, em que Jesus curava os cegos, os leprosos e os endemoniados, etc. E o diácono leu e depois começou a sua pregação. E estava uma senhora, a leitora, ali perto, e ele começou dizendo: oh, meus irmãos, vocês como viram no Evangelho de hoje, Jesus curava os cegos e os leprosos. Claro que isto é uma história açoriana, não é? E as pessoas começaram a rir, e ele vira-se para a senhora leitora que estava ali perto e disse: oh, senhora Maria, por que é que esse povo está a rir? Ela disse: oh, senhor, por amor de Deus. Ele curava, era os leprosos, não eram os leprosos. E ele disse: e o que é que quer dizer leprosos? E ela disse: é como diz o americano, é uma dor aqui em nós. Muito obrigado, Padre Manuel. Muito boa tarde, Padre Manuel. Ouvimos dizer que, mais uma vez, o Padre Manuel tem um poço sem fundo de histórias que nos quer contar. Diga-nos lá. Pois olha, eu estava a pensar no caso de um padre que era já filho ou neto de gente dos Açores. E ele falava ainda um bocadinho português, mas não era assim perfeito. E ele convidaram-me para presidir a uma procissão de Nossa Senhora. E ele, no fim da procissão, o coro cantou o cântico final no fim. E ele, muito entusiasmado, queria que as pessoas dessem um aplauso a Nossa Senhora. Então ele disse: oh, minha gente, por favor, vamos dar palmadas na Nossa Senhora.
Muito obrigado, Padre Manuel. Muito boa tarde, Padre Manuel. Ouvimos dizer que tem mais uma história para nos contar no dia de hoje. Olha, esteve aqui um padre do Brasil que me substituiu durante, creio que foram 2 meses, e ele contou que lá no Brasil, que num dia 13 de maio, fizeram uma procissão de Nossa Senhora de Fátima lá numa paróquia, com a presença do Senhor Bispo diocesano daquele lugar, e o padre, no fim da missa, pediu a 4 homens para levarem o andor. E 2 grandes e 2 pequenos ofereceram-se. Os 2 grandes iam de um lado, os 2 pequenos do outro, e a imagem ia sempre de lado. E o Senhor Bispo ia atrás do andor, a rezar o terço, e foi-se irritando com a imagem sempre de lado, que deu um grito e disse: "Vira a Santa!" E toda a gente gritou: "Viva!" Muito obrigado, Padre Manuel, pela sua história semanal. Padre Manuel, muito boa tarde. Ouvimos dizer que tem uma grande história para nos contar no dia de hoje. Bom, não é uma grande história, mas é uma história muito simples. Aqui em Interloque há uma outra cidade mais próxima chamada Hilmar, e as pessoas vão no caminho principal de uma cidade para outra, que é o Lander Avenue. Mas quando as pessoas vão à festa e bebem um copo, procuram os caminhos traseiros para irem para casa. E aqui há tempos ia um casal, iam da festa de Interloque para casa para Hilmar, aqui por um caminho não dos principais, um caminho chamado Tegner, mas havia um polícia português que sabia estas manhas dos portugueses, então meteu-se ali à espera e viu um português que vinha sem o cinto de segurança e parou. E ele disse: "O senhor não levava o seu cinto de segurança?" E ele disse: "Levava sim." O polícia disse: "Não, eu vi o senhor pô-lo quando me viu." E o polícia pergunta à mulher: "Não é verdade que o seu marido vinha sem o cinto de segurança e só o pôs quando me viu?" E ela disse: "Oh senhor, o meu marido quando bebe eu não me meto com ele." Muito obrigado, Padre Manuel, por estas histórias verídicas. Há um dia passando em Angra, por aquela casa chamada São Rafael, em que ajudam as pessoas com a sua saúde mental, e estavam a gritar muito lá dentro: 16, 16. Eu fiquei admirado e havia um buraquinho no portão e eu meti o olho para ver o que é que se passava lá dentro com aquela gritaria. E de repente alguém me põe-me o dedo no olho. Eu dei um salto para trás e eles lá dentro a gritar: 17, 17. Contaram-me que em Santa Bárbara, na Terceira, um pastor que ordenhava as vacas lá em cima no pasto vinha depois pela freguesia a levar um quartil ou meia canada de leite às famílias, como pedissem. E um deles entrou em casa de um casal de idade para entregar o leite e a senhora da casa viu, já idosa, viu que o pastor estava a tremer de frio numa noite de frio e de chuva.
e disse: olha, não te vais embora, espera que eu vou-te dar um copinho de água ardente para te aquecer. Ela foi ao armário, encheu um copinho da garrafa e entregou-lhe. E ele bebeu e agradeceu e foi-se embora. O marido lá de dentro pergunta: ó Maria, quem é que estava aí? Olha, pois era o pastor que veio trazer o leite, mas ele estava a tremer de frio e eu dei-lhe um copo da nossa aguardente. E ele disse: e qual foi a garrafa que tu usaste? Olha, foi esta. Disse: ó mulher, tu não vês que isso é a garrafa da água benta? E ela disse: pois é, ele não sequer fez careta nem nada. Contaram-me que na comunidade portuguesa, não sei qual, no leste dos Estados Unidos, que um padre, já filho ou neto de gente portuguesa, com um português assim menos perfeito, celebrou a missa e dirigiu a procissão. No fim da procissão, quando as pessoas estavam assim a despedir-se, depois do cântico final, o padre, empolgado, queria que as pessoas aplaudissem Nossa Senhora. Então disse: meus irmãos e irmãs, palmadas na Nossa Senhora, em vez de dizer palmas a Nossa Senhora. Houve um casamento na minha paróquia aqui há anos e eu contei uma breve história a respeito de um paroquiano que muitos conhecem, António Borba. E eu, quando acabei de fazer a oração antes do almoço, eu contei a história. Eu disse: o António Borba foi aos Açores e foi à Feijão dos Vimos, de onde é natural, e uma senhora do Portal tinha vindo buscar à Feijão dos Vimos batatas e outras hortaliças, e ele ia para cima com um burrinho, levando uma carroça com coisas que ela tinha apanhado para levar para casa. E a pobre do burrinho já estava muito cansado, já era quase de noite. O António Borba, pessoa muito bem educada, pôs os ombros à carroça e ajudou a levar até lá acima. A senhora, muito agradecida, disse: obrigado, Sr. António, eu só com um burro nunca mais tinha chegado cá acima. E o António Borba ouviu isto, ele veio ao microfone e ele disse: pois é, vocês sabem que temos estado a construir a Igreja Nova e o padre há aqui um casal na paróquia, que é o casal tal, tinha um menino naquele tempo de 2 anos e meio de idade e o menino engoliu uma série de moedas. Quando a mãe deu por isso, ficou muito agoniada e disse: vamos já para o hospital. E o pai disse: não, vamos para a igreja de Nossa Senhora da Assunção, porque o padre Manuel é capaz de tirar dinheiro, seja a quem for. Um dia, num casamento, na paróquia, estavam meia dúzia de homens na conversa. Homens já de idade, eu também entrei, e começámos na conversa e um senhor dizia assim, já de idade: os meus dentes, a minha dentadura estão muito gastas, eu tenho que ir buscar umas novas. E estava ali um senhor ao pé e disse: o senhor por que é que não experimenta estas? E ele pôs a mão no casaco, no bolso do casaco, e tirou um par de dentaduras. O homem ficou assim muito admirado e depois tirou as suas, pô-las no seu bolso e pôs aquelas dentaduras na boca e disse: estas ficam grandes. Ele disse: não há problema nenhum. O mesmo homem pôs a mão do outro lado do casaco e tirou outro par de dentaduras e disse: experimenta estas. Ele tirou e experimentou e disse: olha, estas ficam muito pequenas. Ele disse: não há problema nenhum. Ia pôr a mão no casaco outra vez e o homem disse assim:
o senhor deve ser dentista para ter assim tantas dentaduras. Ele disse, não, eu trabalho no cemitério. Eu estava-me a contar que um casal foi a um casamento a algures na área da Baía de São Francisco. Um casal de idade volta para casa e começam a lembrar-se dos seus tempos de jovens, também casal. Ela disse, a noiva tão esbelta e tão bonita, e o noivo assim tão alto e assim tão forte. E ela disse para o marido, quando nós éramos novos, eu também recordo-me que tivemos um casamento bonito, tu eras muito carinhoso comigo e até me fazias rir e fazias-me até cócegas e eu achava graça àquilo. E ele disse, ele fez-lhe cócegas. Ele disse, mas tu também eras carinhoso, até me mordias as orelhas na graça. E ele disse, espera que eu vou buscar os dentes ao quarto de banho. E aqui chegamos ao final deste episódio. Espero que tenham gostado e se gostaram carreguem no botão like e subscribe e até a próxima semana. Here we arrive to the end of our episode. I hope that you enjoy, and if you enjoy, press like and subscribe, and see you next week.